Boa tarde, gente. Nós vamos iniciar essa aula de hoje explicando para vocês. Nós queremos dar continuidade à aula passada, que vocês aprenderam a equação do segundo grau, né? Eu passei alguns exercícios para vocês acharem o delta, o x1, o x2, né? Agora nós vamos um pouquinho mais adiante, nós vamos saber o gráfico dessa função, tá? Então vamos, além de fazer essas passagens, vamos um pouquinho mais longe agora. Então, o que é o gráfico da função quadrática? Ó? Gráfico, nós vamos saber o gráfico da função quadrática. O gráfico da função quadrática, a gente vai ver que ele tem uma parábola. Tem dois tipos de parábola. Ele pode ser uma parábola boca para baixo ou uma parábola boca para cima. Quando é que ele vai ser boca para baixo? Quando vai ser boca para cima? Olha, então numa equação do segundo grau, onde você tem aqui, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3 é igual a zero. Esse gráfico, você sabe que esse aqui é o A, esse aqui é o valor de B e esse aqui é o valor de C. Então, o A aqui valeria 1, né? Quando não tem nada aqui na frente, tem 1. Aqui valeria menos 2 e aqui valeria menos 3, certo? Então, esse gráfico terá essa função boca para cima quando esse primeiro termo aqui, quando o A for maior que zero. Então, quando o A for maior que zero, então, por exemplo, o A vale 1, ele é maior que zero, não é? Então, se ele é maior que zero, ele vai ter esse formato aqui, o nosso gráfico vai ter esse formato assim, ó. Tá? E quando ele vai ter boca para baixo? Ele vai ter boca para baixo quando o A for menor que zero. Por exemplo, se nesse mesmo exemplo fosse menos x ao quadrado, menos 2x, menos 3. Quanto que vale o A? O valor de A vale menos 1, o valor de B vale menos 2 e o valor de C vale menos 3, certo? Então, ó, ele é menor que 1. O A é menor que 1, né? Olha lá. Então, ele vai ter a boca virada para baixo. Então, ele vai ser assim, quando for menor que 1. Se fosse aqui, por exemplo, 2x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a zero. Opa, positivo. Isso aqui é o valor de A. O valor de A é maior que zero? Ele é maior que zero. Então, ele vai ser boca assim. Se fosse menos 2x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a zero. Opa, tem o sinalzinho de menos. Sinalzinho de menos, gente, a boca vai sair. A boca vai sair assim, ó. Então, quando for maior que zero, a boca sai assim. Nesse caso aqui, ó, ele é menor que zero. A parábola vai ser assim, para baixo. Boca para baixo. Quando ele é maior, quando ele é positivo, né, maior que zero, por exemplo, nesse caso aqui, ele é maior que zero, né, porque vale 1, né? Então, a boca vai sair assim, boca para cima. Essa boca aqui, sorrisão para cima. E quando ele for negativo, boca para baixo. Então, qualquer equação, a hora que você for resolver, viu um negativo na frente? Boca para baixo. Tá? Não tem sinal de negativo? É maior que zero? Boca para cima. Tá bom? Tranquilo? Boca para cima, positivo. Boca para baixo, negativo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Nessa equação aqui, x ao quadrado menos 2x menos 3 é igual a zero. Primeira coisa, vamos identificar os nossas letrinhas aqui. O A vale quanto? 1, né? Quando não tem nada na frente, tem 1. É positivo. B vale menos 2. E o C vale menos 3. O nosso gráfico vai sair boca para cima ou boca para baixo? Nosso gráfico vai sair assim ou assim? Ele é positivo? Então ele vai sair boca para cima. Vai ter essa função aqui. Ou seja, ele vai sair assim no gráfico, ó. Tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer o que vocês fizeram na outra aula. Primeiro, você tem que decorar as formulazinhas. Primeiro, vamos começar com delta. Delta é igual a B à segunda, menos 4, vezes o A, vezes o C. Onde
delta igual, b segunda é menos 2, né? Olha lá, menos 2, menos 2. Menos 2 ao quadrado. Vezes 4, vezes o 1, que é o A, ó, A vale 1, e vezes o C vale menos 3. Então, delta é igual, menos 2 ao quadrado, é como se eu fizesse assim, menos 2 vezes menos 2, que isso vai dar, 2 vezes 2, 4, positivo, menos com menos deu positivo, então delta aqui vai dar 4 menos 4 vezes 1, 4. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, menos 12. Certo? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, menos 12. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, dá menos 12. Delta é igual 4 menos menos 12, aqui vai ficar mais. Então, vai dar 4 mais 12, que é igual a 16. Então, delta vale 16. Nós achamos o valor de delta. Agora, nós vamos achar as duas raízes, que nós vamos usar a fórmula. Então, a primeira fórmula é essa, você tem que decorar. E depois nós vamos achar as duas raízes que nós precisamos, que nós usamos essa formulazinha aqui agora, ó. Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o A. Onde? Vamos substituir as letrinhas agora. Ó. Então, x vai ser isso aqui. X é igual a menos b. Então, menos b. O menos b vale menos 2. Então, ó, o menos b, esse sinalzinho aqui é do menos, tá? Porque ele quer dizer que é menos menos o b. Então, esse sinalzinho aqui. E o b vale quanto? Menos 2. Lá, o b não vale menos 2? Então, está aqui dentro do parênteses. E ele tem o sinal de menos antes. Mais ou menos a raiz de delta. Delta vale quanto? 16. Nós achamos lá. Sobre 2 vezes, quanto que vale o A? O A vale 1. Então, 2 vezes 1. Então, x é igual. Vamos resolver a raiz primeiro. Menos 2, mais ou menos. A raiz de 16 é 4. Por quê? A raiz quadrada, né? Aqui tem um 2, né? Não precisa nem mostrar que é um 2 aqui, né? Raiz quadrada, né? 16 vai ser o quê? Aquele número que multiplicado por ele mesmo que vai chegar em 16, né? 4 vezes 4 dá 16. Por quê? Eu desmembrei o 4, é como se fosse 4 duas vezes, né? Ó, aqui não é quadrado aqui? Então, 2 vezes, ó. 4 vezes 4 dá 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. 2 vezes 1, 2. Beleza. Resolvido aqui, nós vamos achar o x1 primeiro. O x1, ele vai ser... Vamos resolver aqui. Menos com menos vai dar mais. Então, 2. Agora, eu vou usar o primeiro termo de cima, ó, do sinalzinho. Eu vou usar o mais. Depois, na outra, no x2, eu vou usar o menos. 4 sobre 2. Então, o meu x1 vai valer 6 sobre 2. O x1 vai valer 3. Beleza. E agora? Agora, eu vou fazer o x2 agora. O x2, ou x duas linhas, eu vou pegar, vai estar assim, menos 2, mais ou menos 4 sobre 2. Né? Então, o x2 vai ficar assim. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 2. E agora eu vou usar o sinalzinho de menos. Eu usei na outra ali o sinal de mais. Vou usar o sinalzinho de menos. 2 menos 4 sobre 2. O x2 meu vai valer 2 menos 4 vai dar menos 2, né? Menos 2 sobre 2. Então, o x2 vai valer menos 1. Então, eu achei as duas raízes. A primeira raiz vale 1 e a outra vale menos 1. Certo? Agora, nós precisamos também... Então, aqui, gente, ó, o gráfico nosso, ele vai ser isso aqui, ó. Então, no eixo X,
nós temos aqui o valor de 1, 2, 3, 4. E aqui para trás, menos 1, menos 2. Então, aquelas duas raízes que nós achamos, qual que foi as duas raízes? O 3 e o menos 1, né? Então, o 3 menos 1 vai ser representado aonde? Ou 3, que é o valor positivo, né? O 3 aqui, que é positivo, ele vai estar aqui, ó. Então, vai marcar um ponto aqui, e o outro vai ser o menos 1, ó. Então, o menos 1 eu vou marcar onde? Ele, ó. O menos 1 eu vou marcar ele aqui, ó. Então, as nossas duas raízes, então o meu gráfico vai passar por essas duas, por esses dois pontos, por essas duas raízes. Agora, eu preciso achar o vértice dele. O que que é o vértice? O vértice, gente, o vértice seria isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho esse gráfico aqui, ele fez isso. O vértice é isso aqui, ó. Onde ele está tocando? Por exemplo, eu sei que aqui é valores positivos, né? 1, 2, 3, aqui é negativo, menos 1, menos 2. Aqui para cima, aqui é 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, e aqui é menos 1, menos 2, menos 3, né? Para baixo é negativo, no Y, né? E para cima é positivo. Então, eu olhando aqui mais ou menos, eu sei que o gráfico está tocando no outro ponto, no 1 positivo, no Y, e está tocando aqui, ó, onde ele está tocando aqui, ó? Essa aqui é a parábola, ó. Tá vendo, ó? O vértice da parábola, ó. Ele está tocando no menos 2,5 aqui, ó, mais ou menos. Tá? É isso que nós vamos achar, essa parábola aqui, ó, esse vértice dessa parábola. Onde que ele toca? Ou para cima ou para baixo. No caso nosso, o gráfico vai ficar assim, né? Ó, boca para cima. Então, vamos lá. Aí, vocês vão precisar também... Então, vocês já decoraram uma fórmula, que é o delta, e a outra, que é essa aqui, do x, certo? Agora, vocês vão decorar a fórmula do vértice do x. Então, o x, o vértice do x, o V aqui é vértice, tá? O vértice do x, você vai achar menos b sobre 2a. Nós temos que achar dois vértices, o do x e depois o do y. O do y, o vértice do y é menos delta sobre 4 vezes a. Então, vamos achar aqui, ó, o menos b. O menos b, quanto que é o menos b lá? Lembra que o menos b deu quanto? 2, né? Lá, o menos b não é 2, ó. O b não é 2. Então, quer dizer que ele vai ser menos 2, né? Então, ele vai ser, substituindo, é menos b, então vai ser menos 2 sobre 2 vezes o a, quanto que vale? O a voltando, o a vale 1, né, lá, gente? O a vale 1. Tá vendo? O a vale 1. 2 vezes 1. 2 vezes 1. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter menos com menos vai dar 2. 2 dividido por 2. Então, nós achamos o vértice do x, que vale 1. Então, ó, vocês têm lá, ó, só lembrando, o x1, vocês têm o x1 que vale 3, o x2 que vale, ou tá, o x2 vale menos 1, ó. Né? O x1 vale 3 e o x2 vale menos 1. O x2 vale menos 1. Agora, vocês acharam o x do vértice, que vale 1. Agora, nós vamos achar o y do vértice. O y do vértice está aqui, ó. Eu vou usar essa forma. É menos delta. Menos delta. O delta nosso quanto deu? Vamos ver? O delta nosso deu 16, tá vendo? Então, é menos 16. Então, menos 16 sobre 4 vezes o a. O a vale 1, né? O a vale 1, é o mesmo valor. Então, ó, menos 16 dividido por 4, que vai dar o quê? Menos 4. Então, o nosso gráfico vai tocar nesses pontos aqui, ó. No x1, 3, no x menos 1. No x2 vai valer menos 1.
no vértice do y ele vale 1 e no vértice, aliás, no vértice do x vale 1 e no vértice do y ele vai valer menos 4. Então, com esses valores, nós vamos montar o gráfico aqui, ó. Então, vamos lá montar o gráfico, ó. Então, vamos lá. Para cá é o eixo x, onde os valores vão ser positivos. 1, 2, 3, 4, né? Para baixo, aqui, ó, ele vai ter valor negativo. 1, 2, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Para cima ele vai ter valor positivo. 1, 2, 3, 4. E para cá ele vai ter valor negativo, né? Que é o y, né? Então vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Lembra desses valores aí? Lembra dessa plano cartesiano? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar os pontos onde o gráfico vai passar. Primeiro eu vou marcar as minhas duas raízes do gráfico, que é o ponto 3 e o menos 1, onde ele vai passar. Então ele vai passar aqui e também vai passar no menos 1. Então ele vai fazer isso aqui. Agora eu vou marcar o vértice do x. Ó, o vértice do x. O vértice do x com o vértice do y. O vértice do x, vamos marcar aqui pertinho, aqui, vamos pôr aqui, ó. Então, o x do vértice vale 1 e o x do y, aqui, ó, y vale menos 4. Então, aqui, ó, marquei aqui no cantinho, né? O vértice do x vale 1 e o vértice do y vale menos 4. Então, nós vamos localizar ele aqui, ó. Então, o gráfico, o vértice, ele vai passar aqui, ó. Ó, vou pegar aqui, ó, 1, tá dando para ver? 1 e menos 4. Ó, e vou marcar no cruzamento dele. Eu peguei os vértices, ó, do x, que vale 1, né? E vou descer até o menos 4. Então, meu gráfico vai passar por esses pontos aí, ó. Ele vai pegar, vai vir lá de cima, chegar no ponto do vértice do cruzamento e vai subir. Vai passar pelo 3 e vai embora. Então, o nosso gráfico ficou com essa função aí, ó. Tá? Olha o nosso gráfico. Ficou. Ele passou no vértice, né? Onde a gente achou o menos 3. Nós achamos ali o menos 3. Achamos o x1, que vale 3. O x2 vale menos 1. Aí o x do vértice, nós viemos para cá, olha lá, nessa formulazinha menos b sobre 2a, nós achamos que ele vale 1. E o y do vértice, que é o delta, dividido por 4, vezes o a, nós achamos que ele vale menos 4. Então, no cruzamento, o x do vértice, então o x do vértice e o y do vértice, ele vai fazer onde a parábola vai passar, onde é o pique dela. Então, eu pego o 1 do vértice e vou encontrar com menos 4, ó lá. Então, ele encontrou aqui. Então, o meu gráfico vai passar no ponto 1, no ponto 3, que é as duas raízes, né, x1 e x2, e vai encostar aqui no menos 4, ó. Ele vai ter essa parábola, boca para cima, ele é positivo. Por quê? Porque lembra que lá no nosso exercício, ó, x ao quadrado, ele vale 1, ele é maior que 0, né? Por isso, ele ficou com essa boca para cima. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Eu vou fazer outro e já posto para vocês. Um abraço.